Fala pessoal, tudo bem? Vou fazer um vídeo aqui rapidinho, pessoal, sobre algumas postagens que eu vi no Twitter sobre o episódio que aconteceu hoje no Peru. Eu não sei se vocês acompanharam, mas o presidente do Peru, o Castilho, né? Ele tentou fazer um golpe, né? O Pedro Castilho, um alto golpe para ficar no poder, e não deu certo. Ele estava sofrendo já o terceiro processo de impeachment pela Câmara dos Deputados lá do Peru. Aí o que ele fez? Ele chamou um artigo lá, que é um artigo 134 da lei peruana, que fala que você pode dissolver o Congresso. Aí ele, para fugir do processo de impeachment, ele acionou esse artigo e mandou os militares dissolver o Congresso lá no Peru. Só que os militares não obedeceram, porque falaram que não viram motivo, porque o artigo realmente não diz isso, entendeu? Ele estava usando o artigo só para se autoproteger. Aí, além dele não ter conseguido dar o golpe, ele ainda foi preso por causa disso, por uma tentativa de autogolpe lá no Peru. O que acontece? Esse presidente aqui, ele é da esquerda. E que nós já falamos aqui no canal algumas vezes, para quem tem acompanhado meus vídeos políticos, toda democracia tem direita e esquerda. Isso é perfeitamente normal. Estados Unidos tem, Japão tem, Israel tem, Alemanha tem, enfim. É assim que funcionam as democracias. Mas, como a gente está nessa época aí, que eu falei para vocês, meio turbulenta de política, é claro que o pessoal do Twitter eles vão demonizar a esquerda até não poder mais e descer a lenha na esquerda e dizer que a esquerda é golpista e tentar causar medo na população, dando a entender que o Lula vai fazer o mesmo, vai tentar fechar o Congresso e dar um golpe. Primeiro, aqui já é uma prova que o Lula não vai dar golpe nenhum, porque os militares é mais fácil eles apoiar alguém de direita do que de esquerda, que nem aconteceu aqui com o Castilho. Ele não teve apoio dos militares, tá? Era mais fácil o Bolsonaro conseguir dar um golpe do que o Lula, porque o Bolsonaro é militar e de direita, o Lula não. Mas enfim, e a demonização da esquerda é tanta, pessoal, quer ver qual Twitter que eu vou mostrar pra vocês primeiro? Primeiro aqui do Sérgio Moro, só pra citar, que não tem nada a ver com esse vídeo, mas olha que curioso, ó. Ele colocou aqui, ó: soube pela imprensa que Fernando Jacobo, o presidente do PL é o partido do Bolsonaro, tá? É o mesmo partido lá do Bolsonaro, do Valdemar da Costa Neto, e Paulo Martins, que também é do PL, segundo colocado nas eleições paranaenses, ingressaram com ação buscando caçar o meu mandato de senador. Então olha só, tanto esse Paulo Martins quanto esse Fernando Jacobo, os dois são aliados do Bolsonaro, eles são bolsonaristas. Parece inclusive que o Bolsonaro chegou a pedir voto para esse Paulo Martins aqui lá no Paraná. Anote esses nomes. Aí olha o que o Moro fala, ó: são maus perdedores que resolveram trabalhar para quem? Para o PT. O que o PT tem a ver com isso, pessoal? Nada. São dois bolsonaristas que entraram com uma ação contra o Sérgio Moro, pedindo a cassação do mandato do Sérgio Moro, até porque as contas do Sérgio Moro tá cheias de problemas lá e falhas, entendeu? Cheio de falta lá que ele não declarou do dinheiro lá do fundo partidário. Aí dois candidatos bolsonaristas entraram com uma ação contra ele culpa o PT. Você lembra que eu falei da fábula das raposas, narrativa? Tem que demonizar o PT até por coisa que não tem nada a ver com o PT. Para quem não sabe, os bolsonaristas odeiam os petistas. Mas, segundo o Sérgio Moro, eles trabalham para o PT. Vocês estão entendendo como é que é a narrativa? Tudo é culpa do PT. Se você sair da sua casa de noite e você não vê a lua no céu, o PT roubou. Com certeza. Que está nesse nível. E voltando lá ao assunto do Pedro Castilho. O Fernando Holliday, aqui no Twitter dele, ele colocou o seguinte, ó: Pedro Castilho, preso hoje por tentar dar um golpe de Estado no Peru, viria ao Brasil em janeiro. E é verdade. O ex-presidiário Lula, é assim que ele se refere ao presidente, convidou o colega para sua posse. É com esse tipo de gente que o Lula aliará o Brasil. Pedro Castilho foi eleito pelo partido de esquerda radical Peru Livre. Vladimir Cerro, fundador do partido, convidou Castilho para concorrer, pois não pôde disputar as eleições, já que é condenado por corrupção. Hoje Castilho foi preso ao tentar dar um golpe. Então, como vocês veem aqui, ó, tudo é culpa da esquerda e esse tipo de gente maligna da esquerda que o Lula está querendo fazer aliança. Beleza. Agora, sabe qual é o problema, pessoal? É que esse Castilho, ele não é bem de esquerda, como eles estão falando aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui o artigo que eu separei aqui para mostrar para vocês. Aqui, ó, só vou achar na própria resposta que eu pus no Twitter aqui, ó. Embora Castilho seja um candidato com posições de esquerda, que ele é filiado a um partido de extrema esquerda lá do Peru, isso é verdade, no campo econômico, ele tem posições conservadoras em relação a pautas sociais. Ele é contrário à legalização do aborto, que nem os bolsonaristas. Ele é contrário ao casamento entre pessoas do mesmo sexo, que nem bolsonaristas, e à eutanásia, que nem bolsonaristas. Castilho também se opõe ao enfoque de gênero no currículo escolar. Ou seja, aquele negócio de linguagem neutra que a esquerda defende, ele é contra, que nem os bolsonaristas. Na questão de segurança pública, apoia uma linha mais dura, ou seja, no combate à droga, bandido, etc., uma linha mais dura, que nem os bolsonaristas. E o cara também tem o mesmo viés
de golpista igual os bolsonaristas. Então beleza, mas segundo o Holliday, isso tudo é coisa de esquerda. Então se isso aqui é coisa de esquerda, de acordo com o Holliday, então esse Castilho seria, então o Bolsonaro seria de esquerda, que não faz o menor sentido isso daqui. Mas aí ele colocou um videozinho aqui, pessoal, quero até mostrar pra vocês, ó. Deixa eu tentar colocar aqui do começo, ó. Eu vou ativar o som, colocar do começo pra gente ver, é curtinho. Pessoal, notícia urgente, o presidente Pedro Castillo do Peru acaba de decretar estado de exceção. Acaba de fechar o Congresso Nacional, pelo menos decretar o fechamento do Congresso Nacional. Também um regime de exceção no Poder Judiciário. Mandou a população entregar as suas armas e está tentando calar a oposição a todo e qualquer custo. Instituiu também um toque de recolher das 22 horas até as 4 horas da manhã, ou seja, todas as medidas de ditaduras de esquerda de uma vez só agora no Peru. O Congresso Nacional está ignorando essas decisões do presidente, está discutindo o seu terceiro processo de impeachment agora, neste exato momento, dando um exemplo de democracia e de resistência da oposição. O Pedro Castillo ganhou as eleições há pouco mais de 1 ano e meio, por uma diferença muito pequena de 50 mil votos, vem enfrentando diversas crises desde então e diversos processos de impeachment. E agora, ele, que é um presidente da esquerda populista peruana, deixou escapar as suas garras do autoritarismo, demonstrando mais uma vez o que a esquerda pretende para toda a América do Sul. Então vocês viram, né? Tudo é culpa da esquerda. O cara lá é um golpista só porque ele é da esquerda. Então ele faz um vídeo dando a entender que toda a esquerda é golpista. E é isso que vai acontecer em toda a América do Sul. Ele chega até a citar a Argentina aqui, que não tem nada a ver com a história. Mas enfim. Primeiro, o Holliday ignora que nós tivemos uma ditadura aqui no próprio Brasil, de direita. Eu coloquei aqui na aba comunidade do meu canal até gravações originais, chamada Vozes da Ditadura, onde tem até a voz do Castelo Branco lá falando, é uma ditadura. Era de esquerda? Não, era uma ditadura de direita. Como nós vimos, esse Pedro Castillo ele é mais parecido com o Bolsonaro do que o Lula, por exemplo, porque ele tem pautas até opostas à do Lula, como casamento gay, aborto, eutanásia, etc. e outras questões. Agora, é tão hipócrita esse vídeo, pessoal, dele falando disso daí que o cara queria fechar o Congresso e o STF. Eu até concordo com o Holliday, isso é errado. A gente tem que defender a democracia. Mas só que ele ignora que, inclusive, ele mesmo aqui, ó, quando ele fica falando aqui, por exemplo, de censura no Brasil... Quer ver? Deixa eu ver se eu acho um Twitter dele falando disso, ó. Aqui, ó. Quando ele fala de censura, que o STF instalou uma ditadura, não sei o quê, ele mesmo alimenta essas pessoas que estão na porta dos quartéis pedindo exatamente a mesma coisa. Quer ver? Antes de eu mostrar o videozinho aqui da... Aqui, ó. Essas pessoas estão na frente do quartel pedindo o quê? A mesma coisa. Que o Bolsonaro acione aquele artigo 142, que não dá respaldo para isso. Eu já mostrei aqui para vocês, ó. O artigo 142 diz exatamente o oposto. Fala que as Forças Armadas elas têm que manter a garantia dos poderes, ó. Não o fechamento deles. Mas, mesmo assim, essas pessoas estão lá na porta dos quartéis pedindo esse artigo 142 das Forças Armadas, inclusive cometendo crime, que eu já mostrei aqui para vocês, ó. Incitar animosidade, aqui, ó, publicamente animosidade entre as Forças Armadas ou entre essas e os poderes da República é crime. Artigo 286 do Código Penal, inclusive era a antiga lei que surgiu lá na época dos militares, uma lei de segurança nacional que foi modificada. E olha aqui, por exemplo, a Carla Zambelli aqui, ó. Eu não vou nem mostrar o Malafaia, que eu já mostrei em outros vídeos, ele falando pro presidente acionar o artigo 142. Presidente, não seja covarde! Acione 142, presidente! Para que ele vai acionar 142? Exatamente para isso. Para tentar fechar o Congresso e o STF e ele tomar o poder. Olha aqui o que a Carla Zambelli fala. Senhores generais 4 estrelas, vocês são os guardiões da nossa Constituição. Na falta de supremos que alvejam e rasgam a nossa Constituição, os senhores são a garantia da lei e da ordem. E nós contamos com os senhores. Há 29 dias, pessoas, milhares, milhões de pessoas estão nas portas dos quartéis generais pedindo, clamando SOS, Save Our Souls, salve as nossas almas. Estão pedindo aos senhores, salve as nossas almas, generais 4 estrelas. E eu peço para que os senhores olhem um pouquinho menos para dentro de si e para o nome dos senhores perante a história e olhem nessa lâmina do tempo que está acontecendo hoje, 29 de novembro, perante o mundo e perante... Tá bom, eu não vou pôr o vídeo todo, pessoal, até porque é desnecessário, mas deu para entender, né? Ela, Silas Malafaia, todos esses, inclusive o próprio Holliday, eles têm insistido nisso, que o Bolsonaro invoca esse artigo 142, exatamente que nem fez esse presidente peruano aqui, ó, o Castilho.
Só que o artigo não diz isso, o artigo diz exatamente o contrário, que os militares têm que manter a garantia dos poderes, não o fechamento deles. Então, ou seja, os bolsonaristas entraram em bug hoje, né? Porque eles estão criticando o presidente do Peru por ser golpista, mas eles estão defendendo aqui no Brasil movimentos golpistas baseados em mentiras, narrativa falsa, tudo aquilo que eles fazem, ó. Enquanto eles ficam aí defendendo essas narrativas, ó, o povo está aí na rua tomando chuva, que é o SOS Forças Armadas, intervenção federal, né? Eles até mudaram o nome para não ser explícito intervenção militar, mas exatamente o que eles querem é o mesmo que aconteceu no Peru. Então eles têm que decidir, uma intervenção federal é boa ou não? Porque se for boa, eles não podem criticar o cara lá do Peru por ter tentado, Pedro Castilho. Se for ruim, então eles têm que dizer para essas pessoas aqui, ó, intervenção militar não é boa, é um golpe, pessoal, vão para casa. E aí, como é que fica? Intervenção militar é boa ou não é boa? Então vocês viram como eles são hipócritas? Se é um cara da direita que faz exatamente o que eles esperavam que o Bolsonaro fizesse, eles criticam. Agora, se o Bolsonaro fizesse exatamente o mesmo aqui e pedisse para os militares fechar o Congresso e o STF, eles iam aplaudir e falar que o Bolsonaro é um herói. Vocês estão vendo como é que é as narrativas deles? E tudo é culpa da esquerda, sendo que esse cara aqui, ó, que nem... vou até mostrar de novo aqui para vocês, ó. Ele é mais parecido com o Bolsonaro do que com a esquerda. Porque a esquerda defende essas pautas. Por exemplo, casamento gay é uma pauta que a esquerda defende. Esse Alberto Castilho não. Eutanásia, legalização do aborto, são tudo pautas que a esquerda defende. Mas esse Pedro Castilho não. E só para finalizar, pessoal, estava quase esquecendo de mencionar aqui no vídeo. Esse presidente aqui do Peru, Pedro Castilho, que nem nós vimos, ele tem pautas mais de direita. Ele só se filiou ao partido de esquerda lá do Peru, partido marxista, chamado União Peruano, ou coisa assim parecida. Eu esqueci qual é o nome do partido, deixa eu ver se tem aqui. Partido, pá, não sei o que, líder peruano. Eu não vou achar, mas ele se filiou a um partido marxista, pessoal. Quem lê a história dele no Google vai ver que ele só se filiou a esse partido porque ele queria ser candidato a presidente. Ele liderou uma greve lá de professores, que ele ficou popular no Chile, aí ele achou que poderia ser presidente, como de fato foi, indo contra até as pesquisas. Mas como os partidos já tinham seus candidatos, parece que essa eleição no Peru teve vários candidatos, inclusive um leque de candidatos, ele só teve a opção de entrar nesse partido, que era o único que ainda tinha vaga, né, para lançar um candidato, um nome forte para chegar à presidência do Peru. Mas não quer dizer que ele seja realmente marxista, tanto que nós vimos aqui, o que ele defende é mais próximo aqui de um bolsonarista do que, por exemplo, de um petista. Tanto que o Bolsonaro, esse presidente aqui foi um dos poucos que o Bolsonaro foi visitar de esquerda e até de em tom amistoso aqui, ó. Você tem fotos dele com o Bolsonaro, ele colocando aquele chapéu peruano. Isso aqui foi em Rondônia, tá? Que eles se encontraram. Eu não lembro se foi 2020 ou 2019, mas enfim, vocês podem achar facilmente a data aí. Mas o fato é que o Bolsonaro foi bem mais amistoso com esse presidente de esquerda, porque eles têm pautas em comum. Mas é que nem eu falei, só porque o cara fez merda, agora eles botam tudo na conta da esquerda como se fosse a culpa da esquerda. Não, pessoal. As pautas que esse cara defende aqui, elas não são pautas de esquerda. Vocês podem ver aqui, ó. Na verdade, são pautas mais parecidas com a nossa direita aqui do Brasil do que com a esquerda, tá bom? Então tá aí, pessoal. Obrigado por ter assistido. Quem puder dar um like no vídeo, paz a todos.